Olá, gente, tudo bom? Como que vocês estão? Tá bem a família? Tá bem todos guardados, protegidos em Deus? Que bom, bom saber. Aqui estou mais uma vez para falar sobre Salmos. Salmos de número 2 e hoje no versículo 3. E o versículo diz assim, olha: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha, gente, é interessante. Quando nós paramos para pensar a respeito de cada salmo, de cada versículo, tiramos cada ensinamento interessante. É gostoso quando nós conseguimos entender o que Deus tem para nós, o que Deus tem reservado para nós. Aqui, na verdade, é a continuação do versículo de ontem, que nós falamos a respeito do inimigo que se levanta para falar contra nós. E aqui a primeira coisa que ele diz é isso: rompamos os seus laços. É interessante também dizer que quando nós observamos dentro da história da humanidade, diante da tirania das nações, desses governantes que nós encontramos dentro da história, desde o começo da humanidade até os dias de hoje, encontramos vários modelos ao redor do mundo onde governos tentam retirar da sua gente a possibilidade de educá-los para um melhor entendimento de tudo, na verdade. Tudo depende da educação. E nós vemos que muita politicagem não insere a educação como prioridade. Não quero falando de Brasil nem de Estados Unidos, não, eu estou falando no geral, dentro da história inclusive. E nós vemos que eles fazem isso exatamente para que o povo fique à mercê das suas manipulações. E dessa maneira deixa o povo totalmente à margem dessa verdade, né? Desnorteado por uma força que é imposta, seja um sistema militarista, comunista, socialista, capitalista, também não importa o tipo de governo, o sistema de governo que é gerenciado. Muitas vezes utilizamos qualquer plataforma para trazer um povo para nós, guardados debaixo de 7 chaves, onde impedimos eles de crescer. E o povo acaba sendo bitolado, ao ponto de não receber educação, cultura, e assim, através do aprendizado, poder argumentar e buscar por seus direitos. E é complicado isso. E nós vemos aqui que o inimigo faz exatamente esse tipo de estratégia contra o seu povo. Eu me lembro muito bem que antigamente as pessoas falavam que ser evangélico, ser cristão, era para as pessoas pobres de cultura e sem conhecimento. Era triste quando eu escutava isso. Porque o conhecimento mais profundo de alguns assuntos eu encontro na Bíblia Sagrada. E quando eu transcorro uma leitura na Bíblia, as linhas de pensamento, que ela ajuda você a crescer, e o mais interessante de tudo isso é como a Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, a evolução do pensamento cristão, ou seja, judeu, através do tempo, o como ele evolui a sua maneira de pensar a respeito de Deus. E o maravilhoso é saber que Deus permite que várias coisas aconteçam para que esse amadurecimento de mentalidade, de conhecimento, de experiência, traga para nós uma vida mais solidificada, que a gente consiga realmente entender o que Deus tem reservado para nós a cada dia através dessas experiências. E aqui nós vemos o texto que o inimigo tem se levantado. No versículo anterior nós falamos que os reis, os príncipes se levantaram contra Deus e contra o seu ungido. E aqui nós vemos que a primeira declaração que ele coloca é: rompamos os seus laços. Esse é um primeiro ataque, com palavras, com ações, talvez tentando atingir o nosso emocional. E na verdade, o ato de romper esses laços, essa palavra laço significa vínculos. Ou seja, o que ele quer, na verdade, é tirar, separar, e num sentido mais forte, mais profundo, separar em dois, ou seja, dividir. Quantas famílias sofrem desse problema? Sofrem desse mal. O inimigo consegue inserir em nossas mentes ideias, pensamentos que nos levam a viver um sentimento de separação, de divórcio.
E quando nós paramos para pensar a respeito, depois que tudo passa, a gente vai descobrir que não existia nada sólido, de fato real, que levasse a tanto. Entretanto, os problemas que nos envolveram, o sentimento que nós colocamos naquele momento, parece que nos impulsionou para uma separação, para um divórcio, para realmente deixar cair por terra qualquer tipo de vínculo. E quando nós observamos, principalmente agora que nós vivemos uma vida numa busca real de vencer, de conquistar, e principalmente agora que nós estamos tendo tempo o bastante para pensar e meditar a respeito de tantas coisas, e principalmente a respeito de nossa família, o que os pensamentos tentam nos derrubar, porque eu digo, e eu já escutei isso em vários lugares, que a pior batalha que nós enfrentamos na vida acontece aqui, ó, em nossa mente. E essa batalha em nossa mente muitas vezes vem recheadas de sentimentos, recheadas de problemas mal resolvidos do passado, que nós queremos fazer com que ele seja sempre presente. E nós revivemos e ressuscitamos defuntos de nossa história, de nossa vida, que atrapalhe muito o nosso relacionamento conjugal. E nesse texto, nós vemos que uma das maiores batalhas que o nosso inimigo, seja nós mesmos, seja a nossa mente, que não para de trazer ideias e pensamentos ruins, a maior batalha que traçamos na nossa mente tem a ver com o nosso relacionamento, tem a ver conosco mesmo, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com as nossas emoções. Quantas vezes estamos amarrados num sentimento de depressão por conta de tantas coisas que nós vivemos e alimentamos esse sentimento triste, ruim e que nos coloca para baixo todos os dias. A primeira coisa que ele coloca é essa: rompamos os seus laços. Ou seja, vamos quebrar com esses vínculos, vamos quebrar essas alianças. O inimigo tenta sempre quebrar as nossas alianças. A primeira delas é a nossa aliança com Deus, o nosso pacto que fazemos com Deus. Mas ao mesmo tempo, ele tenta quebrar as nossas alianças, seja ela conjugal, seja ela a aliança que fazemos com amigos, com a igreja, com o Senhor. Ele tenta de todas as maneiras romper as nossas alianças para que a gente se veja só. A partir do momento que quebramos as alianças, nos vemos sozinhos. A pior coisa que tem é você se ver sozinho diante de situações difíceis e você não sabe o que fazer. Mas graças a Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre prepara pessoas que estejam sempre perto de nós para nos ajudar. Tem aqueles que atrapalham, sim. Mas se você parar para pensar, tem muito mais aqueles que ajudam do que os que atrapalham. Pode levantar 2, 3 que atrapalham e às vezes causam um problema tão sério que a gente acha que não vai conseguir sair daquela situação, mas Deus sempre levanta situações melhores, pessoas para nos ajudar e com certeza abre portas para que nós possamos sair daquela situação e encontrar o caminho da vitória. Mas é que o inimigo se levantou exatamente para falar isso. Aqui o que Deus coloca através dessa palavra do inimigo é essa, que ele vem para quebrar exatamente, para trazer de alguma maneira o rompimento dessas alianças. O inimigo quer que nós venhamos romper as nossas alianças com Deus, com os nossos amigos, na nossa família, entre pai e filho, marido e mulher. Todo tipo de aliança e relacionamento, o que o inimigo quer é estragar. E outra palavra que ele coloca, ele fala assim, ó: sacudamos de nós essas algemas que eles colocaram em nós. E quando ele fala aqui, ele pega mais pesado. Principalmente quando isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você convida Deus para fazer parte da sua história, para fazer parte da sua vida, a primeira coisa que nós começamos a fazer é tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de nossa história, do nosso caminho, da nossa vida, da nossa família. Amarramos e acorrentamos tudo aquilo que vem para atrapalhar, para estragar. Quantas vezes nós quebramos correntes de maldições hereditárias, aqueles problemas que vêm de pai para filho, que já está na nossa família há anos, e nós, quando nós encontramos com Deus, nós falamos: Deus, eu quero quebrar a situação na minha vida, eu quero acorrentar isso e tirar para longe de mim. Talvez, por anos que você tem de experiência com Deus, experiência com a vida espiritual, você tem declarado isso tantas vezes: eu não aceito ser igual, ter a vida que meu pai levou de ruim para longe de mim. E aqui o inimigo fala:
Vamos sacudir de nós as suas algemas. Ou seja, vamos arrebentar com essas cadeias que nos amarraram. E o que ele quer, na verdade, depois de trazer esse sentimento de que você está sozinho, porque ele separou a sua vida dos outros, você quebrou as alianças, quebrou os pactos, quebrou esses vínculos todos que você criou com Deus, o que ele quer fazer é fazer você se sentir sozinho e achar que tudo aquilo que você viveu com Deus, todas as experiências positivas que você tem vivido, não tenha valor. Porque o que ele quer agora é declarar que tudo aquilo que você fez, tirando da sua vida as coisas ruins, que não teve valor nenhum. Principalmente quando nós estamos sós, quando estamos sozinhos, sentimos solitários, vem a solidão. Já parou para pensar que no momento da solidão, quase que 99%, os pensamentos nem sempre, ou quase nunca, é positivo, é sempre negativo? Porque nem sempre nós usamos esse sentimento de estar sozinhos para nos conectarmos com Deus de forma positiva. Acabamos deixando com que esses sentimentos negativos nos empurrem para uma vida mais negativa ainda. Aí temos depressão, ansiedade, vontade de morrer, pânico, tantas coisas. Mas se nós aproveitarmos esse momento em que nós estamos tendo para fazer uma pausa, para chegar em casa, igual tenho que ficar em casa, o que eu vou fazer? Vou ficar sozinho, trancado no meu quarto? Não. Vamos compartilhar. Conversar, fazer um diálogo, criar um diálogo faz bem. Compartilhar sentimentos faz bem. Ah, mas nunca fui bom nisso. A gente aprende. Diálogo, conversa, é um exercício. Da mesma forma de falar com Deus. Falar com Deus é um exercício diário. E Deus nos convida exatamente para isso. Nos exercitar a conversar e falar com Deus ao ponto de criar essa intimidade com Ele. Esses salmos mostram o quanto o inimigo quer quebrar esse vínculo. Quando ele fala que vai tirar esses nós, sacudir esses nós, representa exatamente o que ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer com que tudo aquilo que você tem acreditado sobre você mesmo, sabe aquele projeto que você começou, que você estava indo bem e de repente você ficou empacado por alguma circunstância, não consegue sair do lugar? Nessa hora o inimigo vem para quebrar o seu vínculo com Deus, a sua esperança e trazer pensamentos ruins. Continue acreditando. Se é para mudar de atitude, se é para mudar de forma de trabalho, se existe uma outra maneira, uma outra plataforma de vida para você, você vai sentir um direcionamento divino para isso. Mas não se deixe levar para a derrota. Que a derrota ou algum tipo de fracasso que você viveu sirva como combustível para você continuar vencendo e lutando por uma vitória. Permita que Deus realmente te capacite. Permita que Deus fortaleça a sua vida para isso. Nós vemos que esse inimigo vem com esse sentimento exatamente de quebrar as cadeias, quebrar as algemas. Ele fala sacudamos. Esse verbo sacudir no original tem o sentido de jogar no chão, jogar fora, lançar longe. É isso que o inimigo quer fazer com você. Quer fazer com que você viva um nocaute espiritual. Quer levar você à lona, quer derrubar você. Só que nós falamos essa semana que passou que quando o inimigo gigante se levanta, ele se levanta para cair. Não é para nos derrubar. Se você tem sentido que as situações te colocarem na lona, deram nocaute, nocautearam você porque realmente foi difícil demais, está sendo difícil demais, saiba que Deus nos convida aqui. Não é o inimigo que vai jogar e sacudir você e jogar no chão, não. A Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores nele. A Bíblia fala que nós já estamos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6. Que as batalhas chegarão sim. E as batalhas em nossa mente são as piores que existem. Mas se nós confiarmos nele, com certeza, não nos conformar com essas mensagens negativas que vêm contra nós, nós vamos conhecer qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Romanos 12. E quando nós estamos aqui, vemos que o inimigo tenta quebrar todos os nossos vínculos. Quando eu falo vínculos, não é só familiares. É o nosso relacionamento diário com Deus. Também com nossos amigos. Com aqueles que Deus colocou à nossa volta para nos ajudar. Até isso o inimigo quer arrancar de nós. Mas o que Deus está nos comunicando aqui, está nos ensinando aqui, que o inimigo já caiu por terra. Ele já foi derrubado. Ele já foi destruído lá na cruz do Calvário. Tem um corinho que também está registrado na carta de Gálatas que fala: tudo que o Senhor conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança. Hebreus também fala sobre isso. Uma outra visão, só para completar essa ideia aqui, dos laços e das algemas, citada nesse versículo de Salmos 2, verso 3. Quando o inimigo fala desses laços e dessas algemas, estamos desvendando aqui também uma forma como o inimigo trabalha em nós, contra nós. Não é em nosso favor, é contra nós. Quando o inimigo vem trabalhar dessa maneira, ele vem exatamente manipular e trabalhar em nosso pensamento, em nossa mente. Talvez você fale assim, mas aquela pessoa tem mente fraca, por isso que ela facilmente desanima, desiste. Não, gente, não é só mente fraca, não. Muitas vezes você pode ser até positivista demais. Mas se você se deixa levar por pensamentos negativos, que vai sugando a sua força, palavras negativas que as outras pessoas falam contra você, ou para você. Eu conheci pessoas que os pais sempre falam, não, meu filho nunca vai dar certo, ele nunca termina o que começa. Mas se nós deixarmos esses pensamentos ficarem martelando em nossa cabeça, nós nunca vamos vencer. Existem poder nas palavras? Sim, existe. Mas maior é Deus que pode quebrar qualquer palavra negativa que foi lançada contra nós. Independente se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você acredita que Deus pode quebrar qualquer situação contrária que foi lançado contra você, considere-se um vencedor. Porque a fé remove montanhas. E é ela que te conecta a Deus. Isso é a verdadeira religião. O resto é só balela. A verdadeira religião é aquela que conecta você de fato com Deus. Independente de denominação, isso não faz diferença. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma verdade que transforma. Não é uma verdade que acorrenta. É uma verdade que muda. A verdade não é manipuladora. A verdade é o que liberta. E o mais interessante é que esses pensamentos e sentimentos que o inimigo lança contra a nossa vida, aqui ó, em nossa mente, são de fato que nos aprisiona, nos amarra nesse vínculo contrário, negativo. O pior problema é quando a nossa mente é tão mal trabalhada por nós mesmos, porque aceitamos muita coisa. Hoje, a enxurrada de informação que existe na internet nos deixa de fato desorientados. Basta você ver aí falando sobre o coronavírus, uns falam que é um problema, outros falam que não, e acaba que você fica perdido no meio do limbo. O que Deus nos convida é realmente prestarmos atenção no que Ele tem para nos falar. O nosso coração, diz a palavra do Senhor, é enganoso. Nos leva muitas vezes para caminhos tortuosos. Nos leva para sentimentos que não deveriam estar lá dentro e nós alimentamos ele e nos levamos para um sentimento chamado culpa. Pois é, gente. A nossa mente gera esse sentimento. E a culpa nos acorrenta. A culpa nos impede de crescer. A culpa nos leva a viver uma vida triste. E o momento agora não é de nos amarrarmos com nossas culpas, mas de ficar livre delas. E quando a Bíblia fala, e quando Jesus fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é disso que ele está falando. A culpa não nos vai levar a lugar nenhum a não ser depressão. Pode olhar, pode observar, toda pessoa depressiva carrega dentro de si culpas que não ajudam ela a sair do lugar. O que eu quero ensinar para vocês hoje é que essa nossa batalha que existe em nossa mente, nós precisamos vencer. Precisamos vencer. A culpa é como se fosse um câncer dentro de nós. Cada vez mais para baixo, que nos puxa para o pior sentimento. Que nos puxa exatamente para nos acabar, nos destruir. Tenho certeza que Deus, Ele vai te capacitar, fortalecer. Um dia, Deus chama Josué e fala, olha só, Josué estava vivendo um momento difícil. Ele era um dos companheiros de Moisés. E de repente Moisés faleceu. Ele muito mais, porque ele era amigaço. Aquele amigão inseparável. Companheiro de todo momento. Desde quando saiu lá do Egito, até começar a caminhar e trilhar pelas conquistas da Terra Prometida. E naquele momento de tristeza, talvez deprimido já,
Deus chega para ele e fala assim: ser forte e ser valente. Como fui com Moisés, também serei contigo. E nessas palavras eu quero encerrar hoje, dizendo exatamente isso. E a palavra que Deus coloca para mim hoje, para compartilhar com vocês: não vamos permitir que a culpa, ou sentimento de tristeza, de abandono, de solidão porque estamos trancados dentro de casa, ou de ansiedade porque não temos o que fazer a não ser limpar a casa, fazer almoço e comer. Gente, tem tanta coisa para a gente fazer. Principalmente compartilhar o nosso momento precioso com a nossa família, que é preciosa também. E acima de tudo, meditar no que Deus tem feito por nós. Coisas boas. Ele é quem nos guarda. Se não fosse Ele, nós estaríamos totalmente desprotegidos hoje. Não desista. Seja valoroso, tenha fortaleza, coloque fortalezas dentro de você. Descanse no Senhor, confia nele. A Bíblia fala assim: entrega a sua ansiedade ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele cuidará de você. Descansa. Não permita que esses pensamentos negativos que sopram aí, que parece que quer te derrubar, quer tirar você do seu projeto, do seu alvo, não deixa que isso te derrube. Não deixe que isso venha te causar um nocaute na sua vida emocional, pessoal, familiar, espiritual. Não. Dê um basta nisso. Eu sei que talvez você levou muitas bordoadas, mas esse é o momento de você levantar, naquele momento que parece que você não tem mais força nenhuma, e revista de fortaleza. Ser forte. E Ele vai te ajudar. E no momento onde a gente está sem forças, faça-se dependente de Deus. Dependa das forças que Ele tem para você. Ele com certeza vai te fortalecer, vai te ajudar e você vai vencer. Tenho certeza disso. Tenho certeza que Deus vai te capacitar sempre. Tenho certeza que Deus estará te capacitando, a cada um de vocês, a superar toda situação contrária e a ser forte nesse momento, porque todos nós precisamos. Deus está nos guardando e continuará nos guardando. O que nós precisamos agora é descansar e relaxar nele, porque Ele sim pode todas as coisas e vai capacitar você a vencer. Assim termino minha palavra, que você esteja abençoado e sinta-se abençoado hoje, porque Deus nunca se esquece de você. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até amanhã na minha próxima mensagem. Até lá, gente. Um abraço.